Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você doutor, semidoutor, não doutor que está nos assistindo, seja bem-vindo a mais um episódio da JCast. Hoje a gente trouxe aqui pessoas ilustríssimas dos nossos escritórios para estar falando para vocês um pouquinho sobre carreiras. É um tema um pouco diferente, a gente sabe que tem muitas pessoas da área jurídica, advogados, estudantes que acompanham a Juque Catani nas redes e hoje a gente trouxe aqui para falar um pouquinho da carreira dentro do direito. Então temos aqui uma estudante de direito que se formou agora, ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês. Temos aqui um advogado já, especialista, nosso querido Gabriel Bellini, a Esté Molina, acabei esquecendo de falar, e a Maria Eduarda Piquering, que é formada, né, mas não exerce exatamente a advocacia. Mas ela vai explicar um pouquinho pra gente como acontece, como foi esse jogo na vida dela. Então queria aqui cumprimentar todos os nossos colegas. Sinta-se na mesa também, você, a quinta cadeira aqui. Hoje vai ser um papo bem leve, descontraído, bem gostoso. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio. Galera, para começar, eu queria perguntar para vocês por que direito? Como que vocês escolheram? O curso escolheu vocês? Foi família? Foi indicação? Foi pressão? Foi amor? Vamos começar por vocês, Té? O que motivou você a escolher o direito? Cara, eu não sei te dizer quando da minha vida eu escolhi o direito, mas eu sabia que desde sempre, assim, digamos, eu sempre quis fazer. Sempre, nunca cogitei outra faculdade a não ser direito. E aí, conforme eu fui crescendo, e enfim, acabei o ensino médio, era aquele momento decisivo. Minha família sempre me apoiou muito e as pessoas ao meu redor sempre falavam, tem tudo a ver com você vai se dar super bem e tudo mais. E eu gosto, né? Sempre gostei, sempre me imaginei atuando nisso. E hoje também não me vejo fazendo outra coisa fora disso. Então, não sei dizer em que momento veio esse sentimento de querer escolher o direito, mas ele sempre existiu basicamente em mim. Pois é, mas tu não foi aquela que meteu tô aqui porque eu não gosto de matemática, né, no primeiro dia de aula. Cara, foi um pouquinho, né? Foi um pouquinho, que aqui dos é 100% humanas, né? Zero matemática, eu nunca me dei. Eu fui nessa sua aí. Mas e você, doutor, como é que você escolheu o direito? Eu não gosto de matemática, não. Eu sempre conversei com a minha mãe sobre profissão. E daí ela me contou de uma profissão chamada delegado de polícia. Isso eu tinha uns 10 anos de idade, né? Uhum. Delegado de polícia. Eu falei, esse cara deve ser... Esse é bravo. Você pica. E daí, e o que eu tenho que fazer pra ser delegado de polícia? Tem que fazer direito. Então eu fui ali, eu já cheguei, eu não falei que não gostava de matemática, eu falei, eu vou ser delegado. Aí, estagiei como advogado, falei, isso aqui é muito massa. E daí, depois disso, nunca mais quis ser delegado. A tua experiência com estágio foi aonde? Tipo, qual que era a área, assim? Cara, eu, dentro da faculdade, tive uma mentalidade de que estágio é literalmente para aprender e só. Então, o que era a minha área do estágio? Eu aprendi o que aquela função fazia e saía assim que eu achava que já estava bem concluído. Uhum. Então, eu estagiei em procuradoria, que é a parte pública da advocacia. Eu estagiei em delegacia, para ver se eu realmente não queria ser delegado. Eu estagiei em escritório de advocacia e no gabinete de um juiz. Foi legal, ali no gabinete do juiz que eu falei, eu nunca mais vou fazer, nunca vou querer na minha vida ser juiz. Eu também, aconteceu isso comigo. O último estágio, antes de eu entrar agora no escritório, para quem não sabe, né, eu tô no último ano da faculdade, me formo agora esse semestre. E a faculdade inteira, praticamente, eu estagiei em órgão público. Então, o último foi dentro do gabinete do juiz e eu adorava ali dentro, gostava muito do ambiente, gostava do que eu fazia, do que eu aprendia. Pra mim tinha muito esse viés também de aprender o que essa função faz, como é que funciona aqui dentro. E eu me desenvolvi em muitas formas ali dentro, mas o que soava na minha cabeça era o tempo todo, eu não quero trabalhar desse lado do direito, desse lado do judiciário, que seria dentro do tribunal, enfim. Então, pra mim ficou muito claro ali, depois de passar por essa experiência que eu não era pra mim. Ti. Mas era a questão que pegava pra ti era tipo o que assim que tu não gostava, pra ver se era igual? Cara, pra mim era que era uma coisa, é sempre o mesmo, é mais a mesma coisa. Parece algo administrativo quase, né? Você ficava, eu tinha essa impressão. Eu percebia que o pessoal ali, enfim, pra mim era um sentimento muito pessoal de tipo, eu vou ficar numa zona de conforto aqui e eu não quero isso pra mim. O que me deixava louco era ficar 8 horas seguidas sentado e não poder levantar. Cara, aquilo ali. Nossa, aquilo ali E você, Maria, como é que foi a tua experiência, assim, de estágios? Estágios? Eu sempre, quando eu entrei na faculdade, né, no ponto porque que eu escolhi direito também,
foi meio que exclusão. Eu sempre fui uma pessoa bem indecisa e me dei sempre bem com tudo. Então foi difícil achar algo que eu queria realmente com a ideia de fazer pra vida, sabe? E direito, pelo famoso leque de oportunidades que todo mundo fala que existe, que realmente existe, né? Sim. Eu entrei de cabeça no direito. E fiz, assim como o Bellini e a Stephanie, vários estágios. Já comecei no primeiro período, porque todo mundo falava, na teoria é uma coisa, na prática é outra. E apesar de eu amar a teoria e de conhecimentos, eu queria saber o que era na prática aquilo, né? E fiz estágio em delegacia, na prefeitura, Instituto de Previdência. E a mesma coisa, nos órgãos públicos eu via essa questão da estabilidade, que há sim, só que também essa parte da zona de conforto do pessoal, ser mais acomodado, o perfil, que era totalmente ao contrário do meu, eu não ia conseguir ficar em um concurso. Então já foi meio que exclusão. Nenhum concurso público seria bom para mim. E fiz estágio em escritório de advocacia, foi muito bom, aprendi muito, era o que eu de fato gostava de fazer ali, a parte de escrever, mas o dia a dia de advogar, eu vi que não seria pra mim. Não te atraía. Não me atraía, não me via fazendo isso no meu futuro. Então, passei por um grande período ali de medo e incerteza, o que viria pela frente, e não queria deixar a faculdade, continuei e me formei. Graças a Deus, amei todo o conhecimento que eu obtive lá. Mas hoje eu não me vejo advogando, né? Sim. Mas tu acha que essa tua formação como advogada de fato influencia na tua profissão hoje de relacionamento com o cliente? Totalmente. Para quem não sabe, eu atuo com essa parte do relacionamento do cliente dentro do escritório de advocacia. E é fundamental porque eu passo uma segurança do que eu sei que eu tô falando, sabe? Quando o cliente entra, às vezes, em contato desesperado com alguma demanda jurídica, eu sei como iniciar a orientação. Eu sei se é um problema de fato muito grave para falar e acalmar ele, ou se é calma, vamos dar a devida providência, até nessa filtragem do tom de voz que eu vou utilizar com ele, o jeito que eu vou falar com ele. Eu tava até comentando com o Bruno mais cedo, eu consigo fazer essa ponte entre a linguagem jurídica, às vezes do advogado, e com a linguagem deles, né, dos clientes. Ela passa pelos dois mundos, né? Sim. Era até uma questão que a gente tava falando, que muita gente olha pro curso, por exemplo, direito. Muita gente interpreta basicamente como se fosse um curso de advocacia. Poxa, isso não existe. O conhecimento que tu tá adquirindo ali, como a gente falou, é um leque de oportunidades. O conhecimento que vai te acompanhar. Então, tu pode estar usando esse conhecimento em diversas áreas. Um exemplo é você mesmo, né, doutor? Que tem essa outra profissão, digamos assim, que é dentro da área política, né? Como assessor. Queria até perguntar pra ti como e se isso influencia ou acaba te ajudando dentro do exercício como assessor. Então, já ajudou desde para entrar, né? Porque é o seguinte, para quem não sabe, sou chefe de gabinete hoje de um vereador de Balneário Camboriú e eu entrei como advogado dele. Ao longo desse percurso, o cara que era chefe de gabinete saiu e eu assumi essa dupla função. A diferença é que o chefe de gabinete ele faz a gestão do pessoal. Não é essencial que você seja advogado. Eu vejo até que ser um administrador público ou um bom gestor ou um bom líder é mais importante do que ainda o jurídico. Só que esse é um exemplo de uma área que o pessoal não está acostumado, que é possível, e ela é uma área muito, muito grande, que precisa de demanda. Se você é um bom advogado, se você tem um conhecimento, competência de lei e constitucional num geral, sabe, é um pouco até engraçado falar isso, mas tem muito advogado que não sabe qual que é a diferença de um decreto e de uma lei ou de uma lei ordinária para uma lei complementar. Então, esse conhecimento, além de ser básico, ele tem demanda. E é uma área que ela é muito importante e precisa. Então, sim, ajuda, isso. Não tenho dúvida que ajuda. Sim. Eu acho que o direito, ele eu digo assim, não porque eu fiz a faculdade e nem puxando, né, a sardinha, mas eu acho que todo mundo precisaria, assim, é um conhecimento muito amplo, assim, e abrange várias áreas. Hoje a gente vê, a gente também por estar dentro de um escritório nada tradicional e que se relaciona com outras empresas também, a gente vê que não é só estritamente o conhecimento da lei, né, que
que te permite na atuação na prática diária, você começa a aprender sobre várias outras coisas, várias outras áreas. Então, expande muito a tua capacidade intelectual e técnica ali dentro. Então, é bem interessante, né? E dentro desse setor público ainda, tem a gente participou na UDESC, tem um curso de administração pública. E lá foi legislar uma menina que ela é dona de um programa chamado Legisla. Ela foi lá palestrar. Então, quando ela foi lá, ela mostrou pro pessoal que é da administração pública que não existe só o caminho do executivo, porque eles são formadinhos para trabalhar dentro do executivo. Nós somos formados para ser, em regra, advogado. Então, ele expandiu a mente deles e acaba... Eu acho que essa palestra devia vir, ia ser muito incrível pro direito, porque o pessoal não pensa no que é a advocacia pública, que é uma área muito sensacional. Como até o Bruno falou antes, né? Quando tu entra na faculdade, tu entra focado ou em concurso público ou, de fato, na advocacia. Sim. E os professores também não inserem nesse mundo novo que a gente tá todas as possibilidades que existem. Tem uma amiga que ela se formou em Direito e ela atuou um tempo com marketing jurídico, porque hoje isso é uma realidade, né? Então, ela sabendo já da prática, das dores dos estudantes de início de carreira, ela focou nessa área e tentou empreender nisso. E existe isso no mercado hoje, de tu... Tem bastante demanda, né? Buscar, a gente até comentou também mais cedo sobre várias profissões que se relacionam com direito, controladoria jurídica, que é a parte mais contábil e financeira. Então, existem diversas carreiras que a gente não foca na faculdade que acabam aparecendo, inclusive a minha que apareceu no meio de tudo. Eu acho que é por isso que o estágio ele é tão atrativo pro acadêmico. Porque assim, quando você tá dentro da faculdade, eu tenho essa impressão, não sei se vocês também têm, mas parece que a grade ela te limita muito a um conteúdo teórico. Tu, de fato, por exemplo, eu nunca tive aula de oratória, ou de comportamento, ou de marketing, por exemplo. E nessa era que a gente vive, poxa, se você quer ser um advogado e você quer ter um escritório, o mínimo que tu tem que ter é um conhecimento de gestão, um conhecimento de marca, e a faculdade não vai te ensinar isso. Então, se você não der a sorte de estar num escritório que vai te proporcionar essas experiências, tu vai ter que ir atrás desse conhecimento por fora. Eu sempre tenho essa reflexão com as minhas amigas que a faculdade, falando, obviamente, né, do curso de Direito, e nem só de uma universidade, falando estritamente das grades de Direito que existe em todas as universidades por aí, mas eu vejo muito que ela não acompanha a realidade do mercado de trabalho hoje. Então, principalmente para a área da advocacia e para as outras carreiras que tem no mundo privado, né? Não só deixando agora um pouco do contexto do público de lado, mas a faculdade, o curso, a grade de Direito, a matriz, eu acho que meio que estacionou no tempo. Então, ela não conseguiu acompanhar isso. Tem muita dificuldade para nós, estudantes agora, dessa nova era, né? Da advocacia 4.0, dessa nova... realidade jurídica que existe hoje, é até, por vezes, desestimulante. Sim. Você tá ali na faculdade e tendo aquela... seguindo aquelas regrinhas dos jogos da faculdade, sendo que a realidade é outra, sabe? Tipo, você aprende muito mais. Então, ter experiência nesse sentido e se jogar mesmo pro mundo dos estágios, igual que a gente, né, abriu o leque e colocou na mesa que a gente fez em várias áreas, né? Teve a oportunidade, né? Então, de fazer em várias áreas. Então, eu acho que é muito disso, do estudante entender que a sua carreira, eu vejo muito isso. Não é porque eu tô acabando a minha faculdade agora que minha carreira tá começando agora. Não, minha carreira já começou. Você como estagiário, você como estudante, a sua carreira já começou. Então, é muito importante você abrir o seu leque para ter experiências. Se joga, porque... é nesse momento que você tem para aprender e para entender o que você quer. Então, esteja aberta a todas as oportunidades, e se você tiver, né? E traçar mesmo, porque a tua carreira já começou. Sim. Então, é importante estar aberto para isso e se jogar no mundo dessas experiências, enquanto a gente ainda, né, tem tempo ali de convalidar a faculdade com... O interessante é que o Direito é um dos cursos mais antigos do mundo, né? E é o curso que mais tem alunos no Brasil. E, poxa, a gente vê o tanto de advogado que se forma por ano. Eu até trouxe um número aqui que, cara, hoje existem no Brasil 1
1.156.067 advogados. Tem noção do que é isso? Então, dentro desse número, pra, cara, tipo, sei lá, 5% conseguir se destacar, precisa de muita coisa, porque é realmente muito competitivo. Hoje, basicamente, todas as áreas estão muito competitivas. Então, se você não inova junto com o mercado, tu fica pra trás e não tem como. Porque se você não faz, pode ter certeza que o teu concorrente faz ou que alguém vai fazer. Nesse sentido, até pelo que você falou pra mim, da matriz, como funcionou, a faculdade pra ti foi muito diferente do que você imaginava quando você entrou? E se você pudesse, sei lá, de repente falar pra você de 5 anos atrás, dar um conselho ou dizer como ia ser essa experiência, o que você diria? Como é que você sentiu isso? Só deixa eu fazer um adendo antes dessa pergunta, que ela tá muito relevante com esse número que tu trouxe. Aí passa da pessoa que tá estudando para ser advogado para quem já vive a advocacia no dia a dia. Perfeito. Sim. 1 milhão de advogados. Putz, isso parece um número que não tem mais, não sobra mais mercado para ninguém. Parece que tá escasso, né? Tá saturado. Isso hoje, né? Mas Vira um ano, mais um monte se forma e assim Mas vai. eu tive um professor que um dia ele falou uma máxima e já no mercado a gente vê que ela é muito verdadeira. Tem muito mercado ainda para advogado. Sim, com muito. certeza. Porque o judicial, a depender da área, ela é a exceção, mas em muita área ela é a regra que seja judicial. Então, se uma pessoa entrou com um processo contra 15, aqui a gente já está conversando provavelmente de talvez 16 advogados no processo. Então, para cada pessoa que entra, tem que ter uma pessoa que defende. Às vezes aglomera, mas da mesma forma o mercado ele é imenso. Então, se você quer ser advogado e às vezes desiste porque tá olhando só no número, se destaca estudando, Sim, essencial, claro. essencial, e escolhe o nicho do nicho. A gente tem um exemplo, o Guilherme. O Guilherme pegou o nicho da harmonização facial, da estética, que era um direito que não existia, e ele falou, esse direito existe, e ele é isso. Hoje ele é o número 1 nesse assunto. Então, descubra seu nicho, que o mercado, ele tá aí. Eu ia falar desse ponto também enquanto eu falei da gente estar muito aberto à experiência, é importante a gente ter esse contato com várias áreas antes, mas depois que você, né, experimentou e viu onde mais ou menos é seu lugar, eu, na minha experiência, vi que o meu lugar não era no setor público, não era, né, do outro lado do tribunal, enfim, atrás do tribunal, e sim, e eu nunca, e é até engraçado, porque eu entrei na faculdade jamais pensando que eu ia ser advogada, mas justamente por isso, porque o conceito de advogado moderno hoje não é mais aquele de alguns anos atrás, sabe? Então, o que tinha muito na cabeça quando você sai do ensino médio, tem muito isso, né? Você pensa em um tipo específico de advogado, e não é mais. E eu tenho muita sorte de estar também em um ambiente, em um escritório que não é nada convencional, que a gente sempre fala. Altamente disruptivo. Justamente entender e saber e conhecer que existe outra advocacia, o que a gente vive hoje. E tu... Desculpa. Não, pode falar. E em questão, e só pra terminar o raciocínio que a gente tava falando, né, de abrir o leque de experiências, mas ao mesmo tempo ir fechando ele, conforme você se encontra, conforme você vai conhecendo, é o que o Bellini falou, sempre estudando, nunca, é uma profissão, e a maioria das profissões a gente nunca deixa de estudar, então a sua sede por conhecimento e por especialização, quanto mais, né, mais especializado você for em um determinado assunto que você já goste, que você já tem, né, um talento, digamos assim, se destaca. Então, não é números que vai falar se você vai ter sucesso ou não. Falando um pouquinho aqui da parte que não deu certo do direito na advocacia, tá tudo bem se não se encontrar, sabe? Também, como tu falou, tá aberta. Esteja aberto a outras oportunidades, se vê, olha, não, aqui não é meu lugar, vou tentar ir para outro, assim como eu saí do direito para ir para um atendimento de uma empresa de lei geral de proteção de dados. E foi, lá não foi uma experiência muito boa, né, mas acabei encontrando a parte do atendimento e de relacionamento com o cliente, que hoje eu vejo que me faz bem viver isso, sabe? E a dica é, pule o direito trabalhista, porque desse ninguém gosta. Com Duda, certeza. eu tenho uma pergunta pra ti, Sim. Porque a gente sabe que muita gente que entra no direito, entra por conta justamente desse argumento, o leque de oportunidades, você não sabe o que fazer, faz direito, tem esse dito popular. Sim. E você entrou
e viveu o direito e se formou e acabou não seguindo exatamente as áreas convencionais, mas foi uma mudança muito brusca, né? Porque foram 5 anos estudando para viver aquilo que não seguiu o padrão. Então, para você, como é que foi essa transição? Eu pergunto em relação à pressão social, à pressão da família, de repente, porque são áreas são bem distantes, se a gente vai pensar, né? Sim. Então, como foi para você aceitar essa transição e ver que aquilo não era para ti, e se descobrir? Como foi essa caminhada para ti até o que você vive hoje? Foi uma merda, né? Não, é que quando o ser humano tende a criar 1000 expectativas na Sim. cabeça com o que tu tá fazendo hoje. Eu estudando direito, eu criei a expectativa que eu ia ir nessa área. Sim. E na minha cabeça, quando eu fui pra parte do atendimento, experiência, sucesso do cliente, focar no cliente, eu tava deixando todo esse conhecimento pra trás. E não é assim, como a gente falou, eu utilizo ele no dia a dia. Sim. Mas quando tu para pra pensar, nossa, vem esse sentimento, eu tô deixando todos esses anos de estudo pra trás, né? Eu me esforcei tanto, eu passei na OAB, eu estudei um monte, eu estudei pra concurso que eu não passei, eu fiz não sei. Será que é isso mesmo? E sempre vai ter essa dúvida. Mas no momento que tu vai firme na escolha, como a Esté também falou, a parte do leque que eu acabei afunilando, estuda mais sobre aquilo, que mais 1000 oportunidades vão surgir daquela escolha que tu fez. Então, cada vez mais quanto mais tu estuda, mais tu vai ter que aprender. Esse é o ponto. E cada vez mais que eu estudo um pouquinho dessa parte do cliente, mais eu tenho que aplicar, inclusive na advocacia, né, no escritório. Para quem tá passando por uma situação de transição de carreira, foca um pouquinho no teu autoconhecimento, tenha paciência, porque esses sentimentos todos são normais, de confusão, de medo, insegurança, mas que vai dar certo. Eu sou muito otimista, né? Por mais que não dê certo, de alguma forma era pra dar. Você se sente realizada hoje fazendo o que você faz? Muito, muito. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser lidando com o cliente e ter essa comunicação no meu dia a dia, sabe? Essa parte de falar, de entender o que eu não prestava atenção, que são as habilidades comportamentais lá atrás, não focava muito nisso. Hoje é o que faz sentido pra mim. É claro que o conhecimento técnico é importante, né? Mas isso de estar explorando essas soft skills que eles falam é fundamental, inclusive para os advogados e carreira jurídica, né? Mas de estar lidando com isso, de estar exercendo a empatia, de estar ali na escuta, de estar fazendo tudo isso, para mim faz mais sentido e hoje eu me vejo realizada. Isso é até uma dica comercial para os escritórios que não tem, né? Tu imagina a importância de um setor de relacionamento com o cliente se a gente tá num escritório que tem 30 advogados e nós temos um setor específico que só cuida disso, só para fazer o cliente se sentir bem. E é o que a gente fala, né? A gente, inclusive, tem comitês que pensam cada vez mais no cliente, em fazer que ele esteja cada vez mais seguro com a gente, o jeito certo, quanto tempo... Existe um monte de técnicas para fazer isso. E grandes empresas hoje já tem um setor desse, né? Tipo isso. Assim, eu vejo bastante que é uma área que está se expandindo muito, né? Em relação a... E uma dúvida, se tem um advogado que ele não quer ficar batendo peça, mas ele acha legal pra caramba falar com o cliente, como é que ele seguiria teus passos? Pra seguir essa carreira do relacionamento, boa pergunta. Eu acabei caindo de paraquedas num escritório que já existe isso, né? É difícil ver escritórios que existe um setor desse. Mas existem escritórios que têm mais perfis comerciais, perfis mais prático de elaboração de ação, de estar ali na linha de frente mesmo. Para essas pessoas, às vezes, tentar ir para a área mais comercial talvez seja uma alternativa, se não achar a parte do relacionamento com o cliente. Mas existem milhares de empresas que saem até da advocacia que lida com isso, com a experiência dele, com o sucesso dele. Isso que mais se vê, principalmente startup hoje em dia, né? De como fazer uma entrada no cliente com aquele teu software. Então, acaba sendo uma procura bem grande do mercado. Para os profissionais que têm interesse nessa área, o mercado tá bombando. Isso que o Bellini falou, achei muito interessante também,
na questão de, eu gosto dessa parte comercial, desse contato com o cliente, é muito interessante porque às vezes a gente olha, por exemplo, alguém que tem facilidade em falar, ou alguém que sabe defender bem os seus pontos de vista, essa pessoa popularmente já costuma, entre amigos, como foi contigo, né, que falaram que você levava jeito pra coisa, ou dentro da família, tem aquela famosa frase, isso aí serve pra ser advogado, ó como é teimoso, isso aí daria um bom advogado. Argumenta bem. Só que nem sempre é isso. Eu e a Duda, a gente falava mais cedo sobre essa questão, às vezes, poxa, o cara seria um ótimo vendedor, às vezes ele tá fazendo o curso ali de direito e, ele não tá gostando, aí fica aquela pressão, aquela coisa, mas sempre falaram pra mim, poxa, que eu argumento bem, que eu convenço bem as pessoas, eu gosto de falar, mas esse negócio aí dessa lei, isso aí não serve pra mim, não gosto disso. Talvez não seja mesmo o que é pra ti. E as experiências vão falar sobre isso. Por isso que é muito legal quando tem a possibilidade de estar se aventurando em novas experiências de estágio, de estudo, né? Conversar com pessoas que às vezes estão trilhando o caminho que você sonha em seguir, porque você consegue puxar muito conhecimento dali, né? Eu acho isso bem, bem válido, bem interessante. Bruno, e mais que isso, cara, pro pessoal que tá entrando no mercado agora da advocacia, isso quem tá advogando já sabe disso, mas quem não tá advogando. Basicamente, mesmo sendo advogado, existem 2 grandes setores. Sim. Vai ser o setor estratégico e aquele setor de execução. Então, você vai ser o advogado que gosta de fazer peça, fica lá no background fazendo, ou você é o cara que tem vontade de ir atrás de cliente, fazer estratégico, fazer planos. O meu perfil é totalmente estratégico. Se eu pudesse, eu botava 10 estagiários atrás de mim pra fazer todas as minhas peças, eu nunca mais escrevia na vida. Mas tem gente que já é totalmente inverso. Olha pra uma pessoa, morre de vergonha, não consegue falar. Sim. Então, pra essa pessoa, o sonho da vida dele é ele ficar 10 horas por dia escrevendo ali as peças e não tem Uma salinha de boa. É importante identificar isso para os estudantes que estão escutando a gente logo no começo da faculdade. Se tu gosta mesmo de escrever, né? Ou se tu gosta realmente dessa parte mais comercial. E assim você já consegue ir, como a própria Stephanie falou, desenhando a tua carreira, né? Dentro daquilo. Sim, eu acho que é mais que você vai se descobrindo, né? Nos primeiros anos da faculdade ali, tu não sabe muito, né? Tu entra ali, dependendo se você já entrou diretamente, né? Logo depois do ensino médio, é difícil tu falar desde o começo, assim, o que eu quero. E vai mudar. Vai mudar. Tu entra com uma cabeça, tu acha que tu quer aquilo e durante a faculdade tu vai mudar. Mesmo que tu não faça estágio, mesmo que tu não tenha oportunidade de fazer estágio dentro da área do direito, com a própria faculdade, com a própria vivência, com a tua própria maturidade, tua cabeça vai mudando, teus ideais vai mudando, tu vê que cara, eu gosto disso, ou eu não gosto disso, eu não sirvo pra isso. E acho que isso, até saindo um pouco do jurídico, mas o autoconhecimento ajuda muito isso. De você entender o que tu gosta, o que tu não gosta, o que é pra você, o que não é pra você. Então é mais ou menos... Aí, já sabemos o que a Stephanie falaria pra Stephanie 5 anos atrás. Respondendo aquela pergunta. Respondendo aquela pergunta, eu falaria, não perde tempo. Eu acho que eu perdi, talvez, muito tempo. Meio nesse limbo, assim, sabe? Sim. Então, eu diria isso. Não perca tempo, vai, procura, não fica parada, sabe? Fica sempre em movimento, se coloca sempre em movimento, que a vida é isso. Sua vida profissional não vai ser diferente. Eu achei muito legal, voltando rapidinho no que a Duda falou, que tipo, ela disse, agora eu me encontro, agora, eu faço isso aqui, sabe? Quando a gente faz... Não é aquilo que a gente ama, mas quando a gente faz aquilo que a gente se identifica mais, aquilo que dá mais prazer ou menos desprazer pra gente de fazer e viver, cara, a gente se destaca naquilo. Porque tu tá se entregando por inteiro ali. Como a gente falou, o número é alto, são 1 milhão e pouco. Mas quantos desses são bons advogados? Né? A gente tem muito advogado, mas quantos bons advogados tem? A gente falava também anteriormente sobre a questão da especialização, é muito importante. Né? Como foi pra ti a escolha dessa especialização e você pensa em fazer mais ou não? Como que tem sido esse caminho após a graduação? É o seguinte, eu, como eu falei, tenho um perfil estratégico, né? Eu gosto muito mais de vender do que de ficar escrevendo. Então, quando eu fui procurar no que eu ia me especializar, eu fiquei pensando assim, o que eu posso... O que é o pior de tudo? O que eu posso oferecer para o cliente? Sim. Porque muitos dos direitos, eles são áreas passivas. Você precisa que aconteça algum problema para, então, oferecer o seu serviço. Porque advogado nada mais é do que uma pessoa que resolve problema.
A gente resolve o problema dos outros Sim. 24 horas. Só que o direito tributário, então agora vocês já sabem que eu faço tributário, ele é o inverso. O Estado vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Se tá na lei, ele vai te cobrar. Só que muitas vezes ele te cobra errado. Então eu não preciso esperar o problema acontecer, porque o problema já está acontecendo. Todo mundo vive esse O problema. problema já está acontecendo. E eles muitas das vezes não sabem que tem os direitos. Então, por exemplo, você que tem uma mercearia e está vendendo água, você está pagando imposto a mais. Mesmo se você acha que não, você está. Então, esse direito ele é muito mais proativo. E esse é um dos principais motivos que eu escolhi o direito tributário. Esse foi o motivo de escolha, mas o motivo de paixão foi quando eu comecei a estudá-lo de forma profunda. Porque, na faculdade é horrível. O direito tributário ele é horrível. Para vocês que estão vendo a gente não assistem e não cursam direito, tem 2 direitos que ninguém gosta, é trabalhista e tributário. Previdenciário também. E previdenciário. Só É a tríplice do... A tríade. A tríade. Mas o tributário fora, que é quando você sai ali da faculdade e começa a exercer, é sensacional. É um direito muito gostoso de trabalhar. Se você entende as bases... Se você entende as bases desse direito, você mata qualquer problema. O que é diferente do trabalhista. Por que o trabalhista é ruim? Porque o juiz pensa de um lado, a revista fala de outro, a decisão sai um terceiro e o acordo vai sair um quarto direito que não existe. O tributário é mais exato. O tributário pode mudar o código tributário agora, que as bases vão continuar a mesma, porque elas são mundiais e a gente vai saber... Só vai ter que aprender de novo base, alíquota, o que vai tributar e o que não vai. Mas a base do direito tributário ela é sensacional e ela resolve todo o problema dentro da área. E é por isso que eu escolhi minha especialização. E seria também mais um direito preventivo, tu disse? Daria pra atuar de forma preventiva? O que mais dá é pra tu... o que eu quis dizer de ser proativa é no sentido de que eu não preciso esperar a bomba explodir. Entendi. Mas... O que mais dá para tu fazer no direito tributário é preventivo. Meu Deus. Planejamento tributário. Se você mudar aqui, fazer uma empresa ali, triangular, você vai pagar tantos % a menos. Assim, é bizarro. E Sim. É muito bizarro porque se a gente tá falando de uma empresa que lucra milhões, o 1% que eu mexer no faturamento vai virar lucro do cara em milhões. Exatamente. Você demorou pra se encontrar dentro dessa área? Não. Falou com tanta paixão agora que Não. eu tô até pensando em me especializar. E você, Esther, tem algo que você vê assim que te desperta um interesse a mais ou não pretende fazer alguma especialização? Cara, eu sempre... a faculdade inteira e eu sempre tive gosto e paixão por isso é o penal, né? A maioria quem faz direito, a maioria das pessoas falam que é penal. Eu realmente gosto. Sabe o que é interessante? Só uma pausa. Tu gosta de penal? Tu já fez estágio em alguma área parecida? Não fiz. Não fez? Tu já fez, né? Estágio tributário? Penal. Não, penal. Penal sim, dentro da delegacia, Gostou? né? Gosta de penal? Pô, acho massa, cara. Mas tu exerceria, tu faria penal? Não, é isso, é esse ponto que eu iria chegar. Porque tu fez também, né? Fiz também. E não gosta? Não. Eu fiz também e não gosto. Eu gosto, mas eu não... É esse ponto, a minha conclusão. Eu não Quem é exerceria. apaixonado por penal é quem não viveu meu penal. estágio foi na Delegacia de Homicídios de Itajaí. Ai, que delícia. Não tem lugar mais massa pra tu fazer estágio. Nossa. Eu adoraria. O meu foi muito legal. fazendo... Não. Foi na central também, de plantão. A Já minha era também. só O bucha. meu foi sempre no cível. Eu sempre caí no cível de paraquedas e relutei pra ficar no cível, mas, né, hoje estou aqui. Mas eu gosto de penal, mas é isso, eu não exerceria. Hoje eu não me vejo exercendo. Dá dinheiro. Mas eu gosto de estudar. E de madrugadinha lá, tirar o preso, delícia. Cara, eu atuei em penal alguns meses atrás. E daí era... O cara foi preso preventivamente e daí tinha que ir na delegacia soltar porque ele tava bêbado, né? Bateu o carro bêbado, alguma coisa assim, e a polícia levou ele. Cara, eu ganhei naquela ação um honorário substancial pra ficar 10 minutos dentro da delegacia, Nossa. Tomei um café com o delegado, o cara foi embora. Porra! Por isso que eu não, mas tu levou penal. sorte. Levou sorte? Eu já vi cada Não, mas coisa ali. é bastante complicado. A gente sabe que, né, hoje a prática do penal, infelizmente, não condiz muito com o que tá na lei, enfim, a realidade é bem diferente. Vocês acharem um especialista em penal, um cara que exerce bastante, e ele não ter o lira, é impossível. Esses caras, eles vivem na Eu madrugada. acho que advogado, né? Todo mundo aqui, todo mundo escondendo o rosto aqui. Chorar em conjunto. Não, gente. Eu falei
eu sinto saudades da parte da advocacia ali de escrita e de estar ali vivendo algo. E sinto que... Mas isso me brilha o olho quando eu vejo vocês fazendo. Então, não precisa ser necessariamente pra mim, sabe? E eu vejo que quando tu abre mão disso dentro de uma profissão e tu encontra o que tu é bom, o que tu tem interesse de fazer, o que as pessoas gostam também e valorizam que você faça, é por esse caminho. Então, vai e deixa o resto pra trás. E, igual o Gabriel falou, gosta de tributário, é bom no direito tributário e as pessoas valorizam ele no tributário. Então, é esse o caminho. Eu acho que é um bom direcionamento pra quem tá nessa dúvida do que com certeza. Ana, se você está nos ouvindo, a Duda falou que ela quer fazer peça, hein? 5 prazos pra Duda na segunda-feira. Não. Já batei à vontade, só de falar. Eu escrevo assunto daí de sucesso e experiência do cliente que vai ser resolvido. É isso, então não tem mais coisa. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, assim, se vocês não tivessem, a Duda já não tá, né, nessa área de advogar, mas Bellini, se você não fosse advogado, o que você acha que você seria, assim? Sem dúvida nenhuma, comunicação. Cara, depois que tu entende o poder da comunicação, tu vê que a comunicação é uma das coisas que domina o mundo. Então, com certeza seria Todas as alguma áreas, coisa né? dentro dessa área de comunicação. E você, Sté? Eu vou na mesma linha. Vou copiar a resposta dele. Só radialista aqui, pronto. Não, mas eu gosto também bastante. Inclusive, lá dentro do escritório me despertou muito isso. Eu sempre, sempre gostei de me comunicar, acho que sempre falei bem, assim. Mas essa questão da linguagem e, enfim, da comunicação como um todo, eu faria alguma coisa nesse sentido também. Legal. Mas é bom que ali dentro, tipo, é o que eu sempre falo, não puxando a sardinha, mas, né, já falando, nosso escritório abre muitas oportunidades pra você fazer de tudo um pouco, então, ali dentro. Então, você não fica ali só naquela parte advogado. Então, posso dizer que ali me despertou bastante coisa e saber que a gente tem um leque de oportunidades aí e que é isso, a sua carreira já começou. Então, o que você puder fazer de diferença, seja onde você tiver, se joga na experiência, faça a diferença ali dentro da onde você esteja, seja no setor público, seja no setor privado, que no final é isso que vai valer a pena, é isso que vai recompensar. E com certeza você vai tirar um aprendizado enorme de todas as experiências que você tá sempre você evoluindo, passou. né? Se profissionalizando. Porque o direito, poxa, a gente se vende antes de vender qualquer coisa, né? Então, é você saber se portar, você saber falar sobre tudo, você ter um conhecimento, como você falou, até o autoconhecimento mesmo, pra você ter segurança em falar, pra você saber se relacionar, é muito importante. E falando de relacionamento, eu queria perguntar pra ti, Duda, se você não tivesse dentro dessa área hoje, o que você acha que você faria? Nada. Mãe do Pilates. Desempregada. Eu vou Pilates às 3 da tarde. Não, antes de entrar pra faculdade do Direito, eu provavelmente teria feito odontologia, que era uma coisa que eu tava... Então, provavelmente eu seria cliente de vocês. Teria encontrado vocês de qualquer jeito. Eu acho que a profissão encontra a gente. Em algum momento eu iria me encontrar nessa área, independente do curso que eu tivesse feito. E seguiria na comunicação. Já viu o Grey's Anatomy? Grey's Anatomy dá uma vontadinha de ser médico. Dá sim. Essas séries, cara, são um terror. Eu comecei a assistir Karate Kid. Olha nada a ver, conversa aqui. Comecei a assistir Karate Kid, eu adorei. Cara, eu falei, vou fazer Karate, mano. Eu preciso fazer Karate. Filme de surf daí. E aí também. eu invoquei real, Gabriel. Falei, vou fazer Karate. Você tirava o casaco, aí no outro casaco. dia eu fui pesquisar aula de Karate perto de casa. Cara, só tem Karate longe. Eu falei, por que eu tô pesquisando Karate? Nada a ver. Esse Grey's Anatomy é impossível. Assista Suits e venha ser advogado com a gente. É igualzinho, tá? É igualzinho. É bem, nossa, super parecido. Cheio de Mike lá no escritório. Então tá, pessoal, acaba aqui mais um episódio da JCast e a gente gostaria de agradecer você ficar até o finalzinho com a gente e não esqueça aí de estar curtindo, tá comentando, tá compartilhando também com os amigos. A gente pretende trazer vídeo agora todas as terças-feiras e o seu feedback é muito legal para que a gente continue produzindo conteúdo. Então deixa a pergunta aí, interage também nas nossas redes sociais. Alguém tem aí o Instagram do escritório pra passar? Juque Catani Advogados. Segue lá, Juque Catani Advogados. E muito obrigado, a gente se encontra logo mais na próxima terça-feira. E é isso, tchau, tchau.